Olá, mais uma vez aqui estamos para o nosso programa Café com José. O meu nome é José Bernardo e aqui mais ou menos seguimos fazendo este programa da Igreja de São Paulo, na cidade de Brookfield, ou cidade, ou uma pequena cidade, como vamos aqui para os Estados Unidos, é uma pequena cidade. Este é um programa que vimos a fazer do ano 2018. É sobretudo um programa da Bíblia e transmitimos na língua portuguesa e na língua inglesa. Estes vídeos, portanto, são tirados todos das Escrituras. Recordando, o último foi, como me referia, o regresso a Jerusalém, foi o último das nossas mensagens. Desenvolvemos essa mensagem, tirámos algumas passagens de Escritura do Antigo Testamento. Hoje, por sua vez, vamos ter outra mensagem diferente, esta mensagem do fim do livro da segunda carta a Timóteo, que revela o fim do ministério público do grande apóstolo Paulo, que, portanto, como estamos alguns dias do Domingo de Ramos, portanto, esta é uma mensagem que faz-nos refletir, e antes de entrarmos na Semana Santa, portanto, uma semana daqui a uma semana. Vou começar a ler alguns versos da segunda carta ou Epístola a Timóteo, e já tenho aqui a minha Bíblia portanto, no quarto capítulo, e vou ler alguns versos do fim do capítulo. O Paulo diz: quanto a mim, estou pronto para o sacrifício, e o tempo da minha partida já se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Já nada me resta senão receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas também àqueles que desejam a sua vinda. Palavra do Senhor. Portanto, eu fui alguns dos versos que eu li aqui, portanto, da Epístola de Paulo a segunda Epístola de Timóteo. Portanto, o título da mensagem desta semana é o fim da peregrinação. Neste último capítulo, portanto, o quarto da segunda Epístola a Timóteo, Paulo revela-nos que o seu ministério chegou ao fim. A sua vida foi um sacrifício, como é a vida cristã, de libação ou bebida, portanto, como no livro dos Números, portanto, explica isso. Neste momento, o apóstolo, a sua vida como a sua morte, era como uma oferta a Jesus Cristo. Paulo acreditou que a sua morte é um embarque na jornada para a vida eterna. O primeiro ponto desta mensagem: o serviço ao Senhor. Como a sua peregrinação estava prestes a terminar, por talvez meses depois, o apóstolo foi morto portanto, cortando-lhe o pescoço, foi a sua morte, porque ele era um cidadão romano, e, portanto, ele explicou-nos que refletiu aquilo que fez, o serviço que prestou ao Senhor, especialmente quando a sua chamada do rodo de Damasco, e depois, mais tarde, também no livro dos Atos, ele disse que o seu propósito era fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo e acabar o seu ministério, portanto, a sua corrida. E aqui neste livro, exato, revela como terminou. Usou algumas metáforas para nos revelar a sua peregrinação até ao fim. O algo que desejava também para o seu discípulo Timóteo. Ele diz que combateu o combate, como ele li nesta passagem. Esta metáfora é de um atleta, refere-se, por exemplo, a um pugilista a combater, é um pugilista, o boxe, ou talvez como um lutador da luta greco-romana, que era muito em voga nestes tempos, e ele, portanto, viveu alguns nesses países da Grécia, portanto, onde se falava o grego. Paulo explicou que nunca desistiu ou foi desqualificado. Isto quer dizer que Paulo também usa a analogia de um corredor da maratona, portanto,
quando corremos a maratona, portanto, se desistimos ou fazemos alguma coisa que não se está dentro dos regulamentos, poderemos ser desqualificados. Ele aplica esta metáfora ou esta analogia para explicar que aquilo que foi-lhe atribuído ou a sua chamada e o seu ministério foram obra do Senhor Jesus Cristo e ele cumpriu à letra até ao final. Que tudo, Paulo diz-nos que tudo fez segundo as regras, isto é, a sua obediência à palavra de Jesus Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, a Bíblia diz-nos, portanto, ele dá aqui uma tremenda explicação daquilo que foi, portanto, o que ele quer dizer com estas duas metáforas. Ele diz que não sabeis vós os que correm no estádio, portanto, no estádio como se joga hoje futebol, todos correm, mas todos só um ganha o prémio. Ele diz, correi, pois, desse modo para que o consigáis alcançar. Aquele que se prepara para a luta abstém-se de tudo, a fim de alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, combatemos para alcançar uma coroa incorruptível. Eu não corro sem rumo e não luto como quem açoita o ar. Ele diz, portanto, que aquilo que faz-lo com um propósito, não como se diz, de qualquer maneira, ou tocado pelo vento, portanto, tinha aquilo que fazia, tinha a certeza e aquilo, a determinação necessária. Ele diz, ao contrário, castigo o meu corpo e mantendo em servidão, como os atletas, para esses que correm nos Jogos Olímpicos, como é que fazem? Tem uma dieta restrita e um sacrifício, um treino rigoroso, portanto, tempos de descanso e, portanto, o seu corpo quase mutilam também, como ele diz, para conseguir uma coroa corruptível ou uma medalha, como aqui queremos dizer. Não aconteça que ele também, olha o que ele diz no fim, não aconteça que eu tendo pregado aos outros, isto é, ter proclamado a fé aos outros, seja ele próprio a ser desqualificado, porque não correr devido às regras, portanto é o que ele quer dizer. O segundo ponto desta mensagem, mas tenho que beber um quadro de café que a minha boca está a ficar seca. O segundo ponto desta mensagem, ele diz que guardou a fé, portanto, finalmente Paulo foi obediente à sua chamada divina, portanto, como eu me referi, a sua chamada foi quando ele não ia com essa intenção de seguir a Jesus Cristo, mas foi apanhado de surpresa no rodo de Damasco e aí foi convertido e o Senhor revelou-lhe o propósito e a vontade para a sua vida, que não era que era bastante dura como foi até ao fim do ser um mártir pela fé. Ele diz que pregou a palavra quando o tempo era oportuno ou quando o tempo era inoportuno e guardou a fé, portanto, no verso 7. Este grande servente do Senhor estava confiante que uma coroa da justiça, como os atletas iam receber depois de quando ganham a medalha, ele faz essa analogia, iria receber que o Senhor justo, o juiz, lhe dará naquele dia. Qual é aquele dia? Como falo aqui muitas vezes, aquele dia é quando ele viu o Senhor face a face, quando morreu ou foi morto, ou o Senhor regressará enquanto nós vivemos, portanto quer se referir àquele dia. Não somente a ele, mas também, portanto, ele diz o Senhor justo, juiz lhe dará naquele dia a coroa da vida. Não somente a ele, mas também àqueles que esperam por ele, como também o seu discípulo Timóteo. As suas palavras, combati o bom combate, terminei a minha corrida e guardou a fé. Portanto, ele diz que combateu o combate, como ele explica, terminou a corrida, ou a corrida é a peregrinação desta vida, é outra maneira de pôr um sinónimo, e portanto, acabou a sua carreira em bem, cumprindo aquilo que o Senhor lhe mandou fazer. Para concluir, deixa-me fazer uma recapitulação, portanto, o desejo da sua vinda. Portanto, é notório, especialmente, ver como Paulo, Pedro, os grandes discípulos, aqueles que acompanharam o Senhor, que estiveram com ele durante talvez cerca de 3 anos ou mais, estavam na iminência que o Senhor ia regressar há cerca de 2000 anos. Portanto, já lá vão uns anos, mas
De certo, deve ser mesmo o, o desejo de todo o crente ou todo o seguidor de Jesus Cristo, porque nunca se sabe quando tem que estar preparados, como ele nos diz a Paulo nas epístolas e, portanto, e nos evangelhos, Jesus próprio, que virá como um ladrão, portanto, estamos preparados para não deixar roubar a casa. Portanto, isto o que ele quer dizer é que, mas já nessa altura, os discípulos que estavam na iminência que o Senhor ia voltar no seu tempo. Portanto, a conclusão, o desejo da sua vinda, portanto, o desejo da vinda de Jesus Cristo. Todos aqueles que esperavam a sua vinda, como ele, aplica-se a nós também, não haja dúvida. Portanto, nós também esperamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, se não vier no nosso tempo, vamos de qualquer das maneiras. A Bíblia é bem clara na Epístola aos Hebreus e diz que depois desta vida, portanto, é apontado a um tempo determinado para a morte, com um apontamento, como se diz aqui, e depois vem o juízo ou o julgamento. Portanto, este é um dos apontamentos que ninguém vai faltar. O apontamento da morte e julgamento, pessoas tentam fazer tudo na vida para durar mais uns anos, mas ninguém vai escapar, porque isto foi exatamente o que Jesus disse e os apóstolos descreveram nas Sagradas Escrituras. Paulo estava alegre porque sabia que a sua missão estava cumprida. Também tinha a esperança que Timóteo, como eu disse, iria também, e assim como completou a sua carreira ou a sua chamada. E apela para que todos nós seguimos o seu exemplo. Paulo esperava que ver Jesus face a face, como eu me referi, e ouvir as suas palavras, como Jesus irá dizer àqueles os seus grandes serventes, tirada do Evangelho, diz, como Jesus disse aos seus, muito bem, ser bom e fiel, foste fiel em coisas de pouca monta, muito confiarei. Entra no gozo do teu Senhor. Paulo foi fiel até à morte, por isso recebeu a coroa da vida. Portanto, porque este é o prémio daqueles que realmente, se formos a ver fazer uma recapitulação ligeira, se a sua vida por os moldes ou por nivelá-lo como se nivela este mundo, foi um fracasso, porque ele quase nesta epístola diz que nem tinha tal um cobertor para se cobrir e estava frio. Mas do ponto de vista de Deus, ele cumpriu exatamente à letra aquilo que o Senhor lhe mandou fazer. E essa pergunta para nós, os que seguidores, vamos aguentar até ao fim, viver a fé ou desistir, como muitos fazem, ou esperar. E, portanto, este é o grande exemplo do apóstolo, mesmo em face da morte, tinha essa esperança que iria ver o Senhor e a esperança da ressurreição, como nós todos também. Como disse, esta semana termina a semana da Quaresma e vamos entrar na Semana Santa, domingo ou domingo das Palmas ou domingo de Ramos, como se costuma dizer. E, portanto, nunca quero acabar nenhuma mensagem, quer em português ou quer em inglês, sem vos convidar a ter uma relação pessoal com o nosso Salvador Jesus Cristo. O propósito que eu me refiro, que eu gosto de pôr as coisas simples, Jesus veio há 2000 anos a esta terra. O seu propósito foi morrer na cruz para a salvação do mundo. Ele foi obediente até ao ponto da morte e até à morte, portanto, e até a morte na cruz. E portanto, depois ascendeu ao céu e diz que voltará de novo, que é a nossa grande esperança para julgar os vivos e os mortos. Mas enquanto nós estamos aqui, esperamos, Jesus mandou-nos proclamar a palavra a todo o mundo, pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É pregar a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Essas são as palavras do Evangelho. E, portanto, para isso nós temos que se arrepender. O pagamento foi feito por nossos pecados e como aparece como estes dizem que depois de mim, Senhor, vindo à minha vida, eu sou um pecador, porque nós nascemos já com o sino do pecado, é como tenhamos um selo. E quero
que o Senhor me perdoe os pecados, porque Ele pagou por isso há cerca de 2000 anos com o seu precioso sangue, e quero ter uma relação pessoal nesta vida, e quando esta vida terminar, ter um lugar no seu reino eterno. Tal, também quero, como sempre faço, a oração para este país, pelo Presidente Trump, pelo o Senado, o Congresso, todos os membros da Casa dos Representantes, todos os governadores dos Estados da União, portanto, as cidades, os maiores das cidades, portanto, os presidentes dos municípios e aqueles das autarquias, os autarcas locais, os presidentes das câmaras municipais, esses também que exercem a autoridade sobre nós. A Bíblia nos Romanos é bem clara e perentória, que nos diz orai por aqueles que estão na autoridade. Também a polícia, que faz um serviço público, os bombeiros e todos aqueles que, como doutores, todos aqueles que se ocupam no serviço público, que os Deus os proteja no seu dia a dia e que, portanto, exerçam a sua profissão sem medo e que ajudem aqueles que, especialmente os doentes, os pobres, e todos que estão envolvidos na missão que Jesus Cristo nos deu. Portanto, esta foi a semana esta mensagem desta semana. Espero que tenham um bom domingo de Ramos e começamos com o pé direito a Semana Santa. E até lá, depois disso, vamos ter outra mensagem em português e inglês. Até lá, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is João Bernardo, and we are here again in São Paulo Church in Brookfield, in the number 174 Visconir Road. And we start to do these videos in Portuguese and English in the year of 2018. So we are in our 7th year, our 7th year. The last message we proclaimed was about the return to Jerusalem, and I'm hoping to return there even this year. So that message was taken from the Old Testament, from the book Ezra, Nehemiah. Those take verses from different books of the Bible, especially the Old Testament. Today we have a different message. So today we took the message from the second epistle of St. Paul to Timothy, and this is the farewell of Paul when he finished his public ministry, and was the tradition say was beheaded like a few months after this epistle. I'm gonna start to read a few verses from 2 Timothy. Chapter 4, verse 6 to 8, only a few verses, so not too many. And the Bible says, "For I am being poured out like a drink offering, and the time has come to my departure. I have fight the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me in that day, and not only to me, but also for those who have longed for his appearing." The word of the Lord. So as I mentioned in this passage of 2 Timothy, Paul talk about the end of his life and especially the end of his ministry. The title of this message is The End of the Pilgrimage. So, I choose this title because it was one intrigues me. Was one Jacob was his son Joseph. We know the story when Joseph was in Egypt and his father Jacob finally he come to live with them, and Joseph coached his father to have a meeting with Pharaoh, and so when the Pharaoh asked Jacob age, by that time Jacob answered like this:
to Pharaoh, my pilgrimage in this earth is 120, by that time 127 years. So, and Jacob was not a long time if you compare his father, Abraham and Isaac, his father. So, and there was a years of trouble and sorrow. So, this is a man, one man, one patriarch, God. They have a title of God for eternity, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. But I use that for the title of the message. Today is a little different than was the story of Jacob. This time is Paul. Paul revealed that his one ministry was complete. He had been pouring out his life like Old Testament drink offering or libation. At this point, he saw his death, as he saw his life, a holy offering to God. Paul believed that in his death he was embarking on a journey to eternal life. So, like him and us, we all have that hope for all of us. So, the first point of this message of this week is serving the Lord. At this time, at this pilgrimage drew a close, Paul reflected on this service to the Lord. In the book Acts, he talked about, for instance, in the Acts 1:21, that Paul said, only thing I am determined to do was finish his race and complete the will of the Lord Jesus given to him. So was his objective, and he lived for that. And in this epistle, really, he concluded that what he proclaimed to do after his conversion in the Damascus road. He used several familiar metaphors that stress participation to the very end. Something he desired also for his disciple Timothy. The first one, the good fight. He said, I fight the good fight. So is a metaphor, an athlete, perhaps, or the boxing, fight, boxing or wrestling, he used that kind of metaphor. He made a point that he had never quit, nor was disqualified. Paul also used the runner's analogy too, for instance, like the marathon runner, he had finished the race and run according to the rules, and do not fainted before the finish line. Paul explained in the first epistle of the Corinthians, really, he go very in detail about what he's talking about in these metaphors. And he said, do you not know that in a race the runners all compete, but only one receives the prize? Run with such a way that you may win it. Athletes exercise self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but he said, I do that to receive a imperishable wreath. So he gave the example, how the sacrifice that athletes do to win like a gold medal in the Olympic, the diet, exercise, all rules is a tremendous sacrifice to win. But like a gold medal is a perishable, because soon, it don't last forever, and especially the whatever win. But the point it tries to play, whatever I do is to win like eternal crown, eternal wreath. This the one lasts forever, for all eternity. So that's the metaphor, the point he tries to play. He said, so I do not run aimlessly, nor I do box thou beating there, so I don't throw punches here and there. I know what I'm doing, like he said. It's not by random or lucky, so it was very clear to do his will. But I punish my body and I enslave it, so that after proclaiming, so again, like Eric goes like that, the athletes, they punish their body, so he said the same thing. And he said,
So I proclaim to the others, I myself shall not be disqualified. See, the point you want to explain to us, I don't want to proclaim to the others and be disqualified because I can run, without following the rules or without following God's will. So that's the point. The second point, he kept the faith. So finally, he had been loyal to his divine calling and charge. Throughout each season of his Christian pilgrimage, he had kept the faith. This keeper of the faith was confident that a reward was waiting for him, the right to reign with Christ, symbolized by a crown of garland or a crown of righteousness. So that's the imperishable wreath he was talking about. He is about to be martyred for his faith. We don't know how long, but it was not long ago after he wrote this epistle to Timothy, and wrote from the Roman prison. Paul was equally certain that he will reign with him forever, and in the verse in 2 Timothy 2:12, and received the crown for him in that day. So Paul always talk about that day. That day. What is that day? So many times explained. That day is very clear. That day is the day he met the Lord. In this case, he went to meet the Lord face to face but he was waiting already for the Lord return in his own time. So remarkable, all the early disciples, Peter, Paul, the other ones, are waiting in that time. And such all of us be in that hope to meet the Lord, or either by that or either he returns before we die. To conclude, the last detail is eagerly looking forward for the Christ return, as I mentioned, for the second return of our Lord. It never happened to his time, because you are almost 2,000 years after his death, but we're still waiting. Those who yearn for Christ's return enough to order their lives around it, like the God's will. As Paul done will be a similar reward like all of us. Paul is joyful, confident that he had made it to the end, and he hoped that Timothy, who is a disciple in this letter, will accomplish his mission to the Lord entrusted him to do. Eager waiting for him. So again, Paul was eager to meet Jesus face to face. And here, maybe I believe he heard those words of Jesus. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put in charge of many things. Come and share your master's happiness. And in the book of Revelation, when the one message to our Lord gave to the church, he said, "Be faithful even to the point of death, and I will give you a crown of life." Was exactly this disciple, like Paul, like Peter, those they decided to finish his course and finish their pilgrimage in the center of God's will. So this was the message of this week. I never want to finish any of our videos either in Portuguese or English without invite you to have a personal relationship with the Lord Jesus. Every time I said, because our Lord came 2,000 years ago, his purpose was died. We are without hope, and the Bible was very clear from the book of Genesis to Revelation, without shedding the blood there was not forgiveness. That was the law God gave to the Israelites after Egypt on the sacrifice of animals. And that Jesus came to fulfill. When he died on the cross, he paid in full. He said, "That's finished." Now is the words we're going to hear a lot in the whole week and in the Palm Sunday next week. Next Sunday, I'm sorry. Will be that words, and he accomplished indeed. And so that he opened the way for us to have an eternal life with him, and in this earth to have a personal relationship with him. What must I do to accomplish that?
we need to repent was the words of John the Baptist who started when he ushered in the Messiah was come. He said, repent and be baptized. Jesus, after he started his book ministry in the Gospel of Mark, he said, repent and receive the good news. Peter and the disciples, especially in the day of Pentecost, exactly the same way. Repent and receive the news of the gospel. So without repentance is not forgiveness. That's the point I want to make. So Lord, like a prayer like the Lord, have mercy on me, a sinner, like was the tax collectors in the temple. And of course, when you beg God for His mercy, God always answer. And you can have a personal relationship in this life, and in this life, and have a life eternal in heaven, the place who all the followers of the Lord will be in the end. Also, always we pray for those who are in the authority, especially in this country. The Bible is very clear in the book of Romans. Pray for those in the authority. And the prayer of a follower of Christ, the first prayer will pray for his own country. So I pray for the President Trump, for his government, for the Senate, the House of Representatives, the Congress, also for the governors of the states, the mayors of the cities, the first elected men of the small towns, police firefighters, and all who exercise authority over us. The Bible is very clear, and I pray, Lord, protect them and in the daily life, and those special, those like police and firefighters, they protect the public. And all this and always we pray every week. So this was the end, and until then, until we have, I pray we have a nice Palm Sunday, and we start with the right foot in the next week, a week from now in the whole week. Until then, God shall bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.